Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu quero ler a partir do verso de número 6. Você pode acompanhar junto conosco aqui na tela, mas eu gostaria que você mantivesse durante a exposição a sua Bíblia aberta, porque nós vamos tratar do texto. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 6 até o verso de número 9, e diz assim: Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Pai, e a Tua palavra ela é alimento, mantimento, Pai, para as nossas almas. É a Tua palavra que nos guia, é a Tua palavra que nos guarda, é a Tua palavra que nos conduz, é a Tua palavra e somente a Tua palavra que nos sustenta. Pai, e agora nós te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito possa aplicar a Tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A segunda carta que Paulo escreve a Timóteo é a última carta que ele escreveu de dentro da prisão. É a última carta antes da sua morte. Não é só a última carta de Paulo a Timóteo, é a última carta que Paulo escreve à igreja. Ele está escrevendo essa carta durante a sua segunda prisão, quando ele estava em Roma. Se você olhar aí comigo, no capítulo 2, no versículo de número 8, você vai ver que Paulo, ele está ali trazendo para Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, e depois no versículo 9, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Paulo está dentro daquilo que é chamado da masmorra. Ele está no mais profundo, na parte mais interior da prisão, algemado, aguardando a sua morte. Então, isso aqui acontece entre o ano 64 e 68 depois de Cristo. No ano 70, o imperador Tito, ele invade Jerusalém e ele destrói Jerusalém. E quando o imperador Tito invade Jerusalém, Paulo já havia sido morto. Então, a data mais provável desta carta, ela é anterior a este ano 68, né? Quando Paulo teve a sua primeira audiência, ninguém esteve lá para testemunhar a favor dele. Paulo fala isso na carta. Olha comigo lá no capítulo 4, versículo de número 16. Ele fala: olha, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Ou seja, Paulo está aqui preso, angustiado, já velho, cansado. Está literalmente aguardando a morte enquanto ele espera o seu julgamento, e ele sabe que ele será executado. Tanto que ele vai falar no verso 6 do capítulo 4 que ele está sendo oferecido por libação. Ele sabe, Paulo sabe, que o tempo seu se aproxima, o tempo da sua partida
está muito próximo, e ele está aqui preocupado com o seu amigo, com o seu discípulo Timóteo. Ele se sente abandonado, ele chega a relatar que vários dos seus parceiros o deixaram para trás, que além de ninguém ter ido a seu favor, ele vai ainda além, verso 10 e 11, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Timóteo está lá em Éfeso. Paulo está sozinho, ele sabe que Timóteo está enfrentando uma série de situações na sua vida, ele sabe que Timóteo, por causa talvez da sua juventude, por causa de uma série de desgastes que ele estava tendo, ele sabe que Timóteo está até triste. Volta lá no capítulo 1, porque Paulo chega a falar das lágrimas, Timóteo capítulo 1, verso 4, lembrado das tuas lágrimas. Timóteo está sofrendo. Paulo está preso e não tem como consolar o seu amigo. E ele sabe que Timóteo também está ali, depois de ter enfrentado uma série de coisas. Eu vou detalhar isso quando eu estiver pregando no livro de Apocalipse. Você vai perceber o que está acontecendo com Timóteo. Mas Paulo está aqui com essa angústia. O seu jovem discípulo, aquele que já foi tão vigoroso, aquele que trabalhou por demasia, então Paulo está aqui preocupado, e ele escreve essa carta. Quando você lê toda a carta, você percebe algumas preocupações de Paulo. Paulo tem uma preocupação com a sã doutrina, né? Então ele traz um ensinamento teológico muito firme, muito sério para Timóteo. Mas ele também fala muito aqui nessa carta a respeito da graça de Deus, da natureza de Deus, das Escrituras, da inspiração das Escrituras. Paulo fala da ressurreição de Cristo. Paulo traz instruções a respeito da volta de Jesus Cristo. Mas você percebe que há outros dois propósitos nessa carta que Paulo está escrevendo. O primeiro, Paulo quer ver ainda o seu amigo ainda uma vez. Então Paulo está pedindo para que Timóteo vá até Roma. Paulo está solicitando a presença de Timóteo na cidade de Roma. Talvez para se despedir, talvez para dar mais algumas instruções, consolar o coração de Timóteo, fortalecer a fé de Timóteo. Mas você percebe que Paulo também está preocupado em encorajar o jovem pastor no seu ministério. Se você olhar ali o versículo 6, Paulo está ali, eu te admoesto, né? Eu te exorto, eu quero te lembrar, para que você reavive o dom de Deus que há em você, né? O que Paulo está dizendo para Timóteo, né? Olha, volta a colocar brasa no teu coração, reacende esta chama no seu coração, né? E Paulo, quando vem falar aqui a respeito deste reavivamento da fé na vida de Timóteo, era porque Paulo tinha essa preocupação. Se você olhar do verso 1 até o verso de número 5, você vai perceber que Paulo, o tempo todo, ele está falando a respeito, trazendo a lembrança da fé de Timóteo. Paulo fala isso no versículo 3, Paulo fala isso no versículo 4, Paulo fala isso no versículo 5. Sempre trazendo para Timóteo a recordação da sua fé, sempre mostrando para Timóteo de onde ele veio, quem ele era, como que ele chegou até ali, né? Então Paulo dá aqui para este jovem pastor algumas exortações. Mas no verso 6, Paulo finalmente traz o passado de Timóteo à tona, e ele quer que Timóteo reavive a sua fé, né? Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. E essa expressão, reavives o dom de Deus, não é porque Timóteo estava se desviando, não entenda isso. Não é porque Timóteo tinha deixado de ser crente, havia abandonado a fé. O reavivar aqui é algo mais ou menos quando
uma boa ilustração que você vai conseguir entender essa expressão. Sabe quando você está na sua casa fazendo churrasco, né? E no início aquela brasa está vigorosa, e aí você começa a ir assando a carne, vai servindo a carne, e aí chega num determinado momento, aquela brasa, ela ainda está queimando, mas tem muita cinza já sobre a brasa. E aí você abana para poder tirar aquela cinza, ou então sopra para que aquela brasa retome o seu vigor. É isso que quer dizer esse termo, reavives o dom, faça esta chama arder de novo, né? O que Paulo está aqui é querendo que o jovem pastor Timóteo pudesse retomar o seu ministério, que ele pudesse retomar a sua caminhada com o mesmo vigor, com a mesma disposição de quando ele chegou na igreja de Éfeso. Paulo não quer que Timóteo desanime, Paulo não quer que Timóteo dê uma estagnada, Paulo não quer que Timóteo se acostume com a situação e fala, não, está tudo bem, do jeito que está a gente vai tocando. O que Paulo quer é que ele olhe o início do seu ministério e que ele então retome a partir dali, né? Eu queria muito, né, tratar aqui até o verso 14, mas se eu ficar até o verso 14 nós vamos terminar tarde, eu também não quero terminar tarde, então eu vou trabalhar aqui até o verso 9, mas o meu foco vai ser em cima desta expressão, reavives o dom de Deus que está em ti, né? E por que isso? Porque eu tenho esse ano, com o arrefecimento da pandemia, e aí entre altos e baixos, isso tem me permitido visitar os membros da igreja, né? E eu tenho feito visitas, e eu vou conversando com as pessoas aqui e ali, e eu escuto muitas histórias do trabalho desta igreja. Eu escuto muita gente falando do vigor desta igreja aqui, como que essa igreja avançou no evangelismo, na plantação de igreja, de quantos jovens estiveram envolvidos na igreja aqui e que, através dos trabalhos da igreja, hoje estão no ministério. Pastores, presbíteros, né? 4 igrejas já nasceram do trabalho desta igreja, né? Ou um ponto de pregação que chegou a ser colocado lá em solo peruano. Não deu para continuar, mas uma igreja local, sozinha, ultrapassou as fronteiras da nação, né? Então, olha para você ver, né? A nossa igreja é uma jovem igreja, e quando a gente vai ouvindo isso, a gente empolga, ouve as histórias de ver como que o pessoal estava envolvido. Mas tem uma coisa que me deixa preocupado, e é por isso que eu estou aqui nesse texto. É que nestes 581 dias que eu estou aqui, eu não tenho visto mais este arrobo evangelístico e missionário da igreja, né? Eu estou aqui falando deste meu 1 ano e meio aqui, literalmente hoje, 581 dias, e a igreja já não está, né, com este vigor. Continuamos uma igreja cristã? É claro que continuamos uma igreja cristã. Continuamos dependendo de Cristo? É claro que continuamos dependendo de Cristo. É uma igreja fervorosa? Sim, é uma igreja fervorosa. Haja vista a participação que nós temos nos chamamentos que nós fazemos para jejum e oração. Sempre há pessoas que estão ali participando. Mas há um quê? Há uma certa fuligem, há um pouco de cinzas sobre as brasas. E o meu objetivo é esse, é dar uma sacudida, uma abanada, uma assoprada no braseiro, para que nós também possamos reavivar o dom que está sobre nós. Assim como Paulo exorta Timóteo, eu estou aqui fazendo o mesmo, assoprando. Porque essa palavra que Paulo usa aqui é anosoporuso, né? Reavivar. A palavra grega, é o termo grego. Literalmente, se nós fôssemos traduzir ao pé da letra, é faça o fogo subir com vida. É o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Quando ele fala reavives o dom, Paulo está dizendo faça o fogo, faça a chama subir com vida
na sua vida, né? E essa outra palavra, dom, é o dom gracioso, é aquilo que Deus nos capacita para poder exercer o ministério, né? É o sinal da graça, cada um de nós recebeu um dom de Deus para exercermos o ministério. Nem todos temos os mesmos dons, nem todos temos o mesmo chamado, nem todos faremos as mesmas coisas, mas cada um de nós tem um chamado específico, e eu quero dizer que esse chamado não é frequentar o culto, também não é assistir o culto da internet. Não é isso, né? Não é este o dom de Deus para nós, não é este o carisma, não é este o nosso chamado, não é este o nosso ministério. O que Paulo está dizendo para Timóteo, reavivar o dom, é porque é o objetivo claro de que o ministério de Timóteo estivesse sempre vivo. E nós precisamos ter essa preocupação. Se você conhece um pouco de história da igreja, né? Aliás, não preciso nem ir para a história da igreja, né? Pretendo anunciar no final, eu pretendo pregar nas 7 cartas do Apocalipse, né? As 7 igrejas do Apocalipse, 2 delas não são repreendidas. Mas olha só, hoje elas não existem mais. Porque se nós não tomarmos cuidado, né, nós somos engolidos pelo mundo. As igrejas de grandes avivamentos da história, algumas delas estão com portas fechadas. Igrejas onde pregaram John Wesley, hoje são pubs, bares na Inglaterra. Algumas igrejas na França, igrejas que viram o ministério de Calvino e de tantos outros, foram vendidas para templos muçulmanos, budistas. Fecharam as portas. Porque o compromisso de Deus é com a sua palavra e com a igreja invisível, não é com a igreja denominacional. Então, quando Paulo está aqui falando para Timóteo, reavive o dom de Deus que há em ti, e quando eu estou partindo dessa mesma premissa, dizendo para a igreja que nós precisamos reavivar o nosso dom, é olhar um pouco além da nossa vã existência. Olhar um pouco para, talvez, a geração dos nossos filhos, a geração dos nossos netos. Porque se nós não reavivarmos, talvez eles não tenham uma igreja aqui, neste lugar. Pastor, o senhor está fazendo uma maldição para a igreja? Não, não estou, muito pelo contrário, né? Eu estou querendo, na realidade, é que nós possamos olhar para Timóteo, olhar para as Escrituras e entender que Deus tem um chamado para nós, que Ele nos chama para que nós possamos reavivar continuamente o nosso ministério. E é por isso que, em primeiro lugar, o Senhor nos escolheu para uma missão. Você precisa entender isso. Deus, quando te escolheu antes da fundação do mundo, Ele te escolheu para a salvação. Mas a partir do momento que você atendeu o chamado de Deus, Ele te escolheu também para uma missão. Então, meu querido, reacenda o seu chamado, reacenda a chama do seu chamado. Para que fique claro, eu quero voltar a dizer, não é aqui uma questão da negligência do dom espiritual de Timóteo. E nem eu estou dizendo que você está sendo negligente com a sua vida cristã. O que Paulo está aqui é fazendo uma analogia do fogo, como aqui dizendo que as brasas, elas necessitam de um constante avivamento. Nós temos uma facilidade muito grande de nos acostumarmos às situações. Nós nos acostumamos ao status que nós conquistamos, né? E se você olhar isso, se a gente olhar isso aqui para a Bíblia, você vai perceber que na história da Bíblia isso se repete. Você quer ver? Moisés, ele é um homem que foi tremendamente usado por Deus. Ele entrega o cajado para Josué. E Josué não passa o cajado. Olha para Davi. Davi, ele é o grande rei de Israel,
avançou com o reino. Ele entrega o cajado para Salomão. E Salomão? Não passa o cajado. O reino se divide. O povo se acostuma. Jesus Cristo, ele passa o cajado para os apóstolos. 100 anos depois, a igreja já estava começando a se desvirtuar. Olha as cartas do apóstolo João. Olha a carta de Apocalipse. Olha a carta, as 7 cartas às igrejas de Apocalipse. No ano 300, a igreja já tinha fugido do caminho. Olha para a reforma. Meu querido, minha querida, se Lutero vivesse nos nossos dias e visse o que muitos têm feito com a igreja chamada protestante, ele ia falar: nós precisamos começar de novo, porque deu ruim. Sabe o que acontece? É que aquela geração que começou, por exemplo, a turma que começou a igreja, a turma que estava aqui quando estava construindo, quando estava arrumando, eles tinham que trabalhar muito, porque faltava uma série de recursos e todo mundo tinha que ajudar. E aí ninguém podia faltar, estava todo mundo ali, e todo mundo envolvido, e eles lutaram, eles pelejaram pela igreja, eles estavam ali realmente envolvidos. Mas os filhos, eles não derramaram suor, eles não choraram para ver o crescimento da igreja. Eles já pegaram tudo pronto, estava tudo muito fácil, a turma chegou, está tudo muito fácil. E agora, como está tudo muito fácil, então não tem aquela necessidade de ir além. Se nós não nos atentarmos, se nós não reavivarmos a chama do nosso chamado, meu querido, nós corremos o risco de apagar. Entendam uma coisa, quando Paulo está falando para Timóteo, reavives o dom que está em ti, Paulo está dizendo que o dom está nele. É o Espírito Santo que opera nele. O dom pertence a Deus. É o dom do Espírito que está em Timóteo. É o dom do Espírito Santo que está na sua vida. Ele continua aí. Mas talvez um pouco mais apagado. E a gente precisa voltar a dar uma abanada, a gente precisa voltar a reavivar. Os dons espirituais, eles nada mais são do que competências de Deus para o ministério que o Espírito Santo tem para nós, e ele é concedido a todos. Não há um único cristão sequer que não recebeu o dom do Espírito. O Espírito Santo está em você, ele habita em você. E você é que vai usá-lo. Nós usufruímos dos dons mediante o controle do Espírito Santo. Mas é para quê? É para a edificação da igreja. É para a glória de Cristo, né? A palavra de Paulo a Timóteo, ela nos indica e nos ensina que cada crente é responsável por nutrir e desenvolver a obra do Espírito Santo. E a minha pergunta para você é: você tem reavivado o seu dom? Você tem usado o seu dom? Você tem pregado o evangelho, você tem evangelizado pessoas, você tem discipulado, você tem convidado pessoas para poder estar envolvidas no culto, você tem compartilhado aquilo que a igreja produz. Nós produzimos pouca coisa na rede social, nós produzimos pouca coisa, né? Nos falta a mão de obra. Se eu tiver que parar para poder fazer recorte de sermão, fazer destaque disso, destaque daquilo, publicar em Instagram, publicar em Facebook, eu vou, ficar só por conta disso, porque a demanda é muito grande, né? E dá um certo trabalho, então não dá para eu abraçar tudo, né? Mas no pouco que nós fazemos, a gente percebe que muita gente não compartilha, né? Que o pessoal simplesmente, aqueles que assistem ali, e aqueles que estão aqui não vão nem lá para poder compartilhar. O máximo que eu faço, amanhã eu vou lá, eu faço um recorte, eu separo a parte litúrgica, deixo só o sermão para poder deixar lá, e o que eu percebo? Que muita gente não compartilha, né?
Nós precisamos usar isso, né? Nós precisamos convidar pessoas para estar envolvidas na igreja, né? É o nosso chamado como igreja. Para que nós possamos reavivar o dom que há em nós, nós precisamos, meu querido, nos quebrantar diante de Deus. Você tem orado pela igreja? Você tem se desgastado diante de Deus pela igreja? Você tem chorado diante de Deus? Senhor, né, reaviva a tua igreja. Senhor, desperta a tua igreja, né? O que acontece? Muitos daqueles que foram verdadeiros heróis da fé, aqui nesta igreja, evangelizando, discipulando, visitando, trazendo gente, plantando igreja, parou. Estagnou, né? Meu querido, até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Enquanto Jesus não voltar, nós somos chamados para o trabalho. Nós somos chamados para o evangelismo. Ainda tem muita gente caminhando para o inferno. Ainda tem muita gente esperando ouvir o chamado de Deus através da minha e da sua instrumentalidade, né? E Deus vai alcançá-los. Apesar de nós, Deus vai alcançá-los, né? Ser cristão é crer que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Olha, quantos pecadores nós temos nos nossos dias. Esse é o nosso legado, esta é a nossa missão. Portanto, Deus te escolheu para essa missão. Reacenda a chama do seu chamado. Em segundo lugar, esta missão será realizada através de nós. Então, tenha coragem para se render. Às vezes nós temos uma série de desculpas, e nós temos as melhores desculpas possíveis, né? Mas toda desculpa, por melhor que ela seja, ela é só uma desculpa, né? Olhe para o verso 7. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu não sei como anda a tua agenda, mas eu sei que a agenda de Deus, ela continua correndo. E eu sei que o dia da volta de Jesus está marcado e Ele voltará. Se eu cumprir aquilo que Ele me designou para fazer ou não, Jesus voltará. Nós não podemos ter desculpas. Nós vivemos num tempo onde as pessoas não querem pregar o Evangelho, porque pregar o Evangelho é ir na contramão da sociedade. Pregar o Evangelho é dizer para as pessoas que o mundo vai de mal a pior. Pregar o Evangelho é dizer que muitos dos atos que hoje são chamados de comuns ainda são chamados de pecado pela Bíblia e continuarão sendo chamados de pecado. Aparentemente, Timóteo estava com uma reticência natural em relação à assertividade do ensino. Se você leu a primeira carta a Timóteo, você vê que Timóteo foi chamado para confrontar. E isso trouxe muito desgaste, isso trouxe muito problema para Timóteo, né? E agora, esta missão de Timóteo, ela exigia força, ela exigia coragem, e Deus o havia capacitado para isso. Assim como Ele capacitou a mim e a você. Timóteo, ele cumpriu o propósito, mas ele sofreu demasiadamente. Tanto que agora Paulo fala assim: olha, eu estou me lembrando das tuas lágrimas. O choro de Timóteo ainda era uma lembrança vívida para Paulo. O sofrimento de Timóteo, por causa do ministério. E agora Paulo está falando: olha, não adianta isso, porque Deus não te deu um espírito de covardia. Não adianta, eu me lembro do seu choro, mas volta para a batalha. Eu me lembro da sua luta, mas o poder de Deus ainda opera em você. Volte para a batalha. Porque o espírito que Deus nos deu é este: é espírito de poder, é espírito de amor pelas almas, é espírito de moderação, né? Da mesma forma, Paulo fala para Timóteo não se envergonhar de Paulo e nem se envergonhar do Evangelho. Não é fácil falar que é crente hoje, eu sei disso, mas se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, se você crê que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, se você crê e tem visto que a igreja, a nossa igreja, se mantém firme, se mantém fiel aos ensinamentos das Escrituras, então, meu querido, erga a tua voz. E você pode então dizer, assim: olha, tem muita coisa errada, mas eu estou numa igreja que ainda leva a Bíblia a sério.
É. Eles vão rir de você. Que você dá 10% do seu salário? Bobo, trouxa. É. Mas você não tem que se envergonhar disso. Aliás, se você não tem feito nem isso, né, a tua vergonha não é em relação aos outros, tem que ser diante de Deus. Nós precisamos, meus queridos, sermos ousados na fé, retomarmos tudo isso. Quando os discípulos receberam o Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, se você olhar 50 dias antes, eles estavam escondidos dentro de casa, eles não estavam nem saindo de casa, com medo. Mas quando no dia de Pentecostes o Espírito Santo é dado e desce como línguas de fogo sobre a igreja, aqueles mesmos discípulos que antes estavam com medo, agora no meio de Jerusalém, eles se erguem e anunciam e pregam o Evangelho. Por quê? Porque Deus não lhes deu o espírito de covardia, né? E eles então estão ali pregando. Quando Paulo está em Coríntio, ele chega a escrever para ele: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entenda, você pode conhecer tudo de Bíblia, você pode ser um leitor voraz, você pode conhecer a história, você pode conhecer as doutrinas da reforma, você pode saber o breve catecismo de cor, o catecismo maior de cor, você pode ser um especialista na confissão de fé de Westminster, você pode ser um teólogo. Mas se você não tiver intimidade com Deus, se você não tiver vida com Deus, se o Espírito Santo não estiver agindo na sua vida, nada disso te serve. E é isso que Paulo está dizendo, né? E olha que quem está falando é o apóstolo Paulo, um filósofo, né? Formado numa das melhores escolas da sua época. Ele mesmo diz que ele estudou aos pés de Gamaliel, mas ele fala: quando eu estive aí, eu não me apoiei na minha sabedoria, para que vocês não pudessem se apoiar em sabedoria, mas foi no poder de Deus. O poder de Deus está disponível a todos nós. Você já parou para pensar? O Espírito Santo mora em você, ele habita em você. Se você tem vida com Deus, ele opera através de você. O dom do Espírito está em ti. O poder do Espírito está em ti. E não é pelo nosso conhecimento, não é pelo nosso muito falar, é pelo poder sobrenatural de Deus, é a ação sobrenatural de Deus. Então, meus queridos, em primeiro lugar, o Senhor nos escolheu para uma missão, nós temos que reacender o nosso chamado. Em segundo lugar, esta missão é realizada através de nós, temos de ter coragem para nos render. Mas em terceiro lugar, o propósito do Senhor é eterno. Sejamos firmes para cumprir a missão. Não é algo para você escutar hoje, talvez amanhã você pegar e falar assim: eu vou fazer. Não. Você tem que escutar hoje, começar hoje e continuar amanhã, né? É por isso que Paulo vai dizer lá no verso 8: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Qual é a vergonha que nós temos de dizer que Jesus Cristo veio a este mundo para nos salvar? Por que nós não falamos disso para as pessoas? Muitas das vezes é porque nós não temos uma vida condizente. Tem muita gente que não prega o Evangelho porque ele sabe que o testemunho dele não é de acordo com as Escrituras. Na igreja ele tem um proceder, na igreja ele conhece a Bíblia, na igreja ele levanta a mão, ele canta os cânticos, às vezes até chora. Mas no seu local de trabalho, ele é fofoqueiro. No local que ele estuda, né? Ele está envolvido com tudo aquilo que é mundano, né? Se associa às coisas do mundo, não tem proceder, né? Aonde tem uma piada imoral, ele está lá, ou rindo ou contando. Aonde está compartilhando um videozinho de a sensualidade, ele está lá. Então não tem poder, não tem autoridade.
Ele não só tem vergonha do Evangelho, como é uma vergonha para o Evangelho. E por isso que Paulo, então, está falando, não te envergonhes do Evangelho, nem do testemunho de nosso Senhor. O que Paulo está falando para Timóteo? Paulo está estimulando Timóteo a ele ser destemido, a ele ter coragem, a ele poder pregar o Evangelho. E nós temos que ter essa coragem, nós temos que ter essa ousadia de dizermos para as pessoas que se elas não mudarem a sua direção, que se elas não assumirem um compromisso com Cristo, elas serão condenadas ao inferno. Meu querido, Jesus está voltando, isso é real. A condenação do inferno é uma realidade. A salvação é para aqueles que creem. O inferno, a pessoa não precisa nem acreditar nele, ela será condenada, será lançada lá e vai ter eternidade para poder pensar que ela teve uma chance. Há muita gente sentada em banco de igreja que será surpreendido no dia do juízo, porque não tem vida com Deus. E nessas horas sempre tem o teólogo de plantão que gosta de corrigir o pastor e mentalmente já falou: pastor, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas o pastor é bom para poder te relembrar e dizer o seguinte: o verdadeiro salvo tem prazer na sua salvação, tem vida condizente com ela. Ou você prega o Evangelho, ou você pode ser surpreendido no dia do juízo. Ou você vive de acordo com os padrões do Evangelho, ou no dia do juízo você pode estar entre aqueles que vão ouvir da parte do Senhor: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Depois você dá uma olhada lá, porque eles conhecem ao Senhor. Eles chegam a dizer: Senhor, foi em teu nome, Senhor, foi em teu nome que fizemos isso, foi em teu nome que fizemos milagres. É gente que estava na igreja, que chama Jesus de Senhor, que expulsou demônios pelo nome do Senhor, que viu milagres acontecendo pelo nome do Senhor, mas ouvirá de Jesus para o fogo eterno: apartai-vos de mim. Vocês nunca tiveram parte comigo, eu não tenho parte com vocês. Isso é tão sério, meus queridos, porque, entenda, eu vou te trazer para você alguns dados, porque nós acabamos de chegar da reunião do Supremo Concílio, e na reunião do Supremo Concílio os dados são preocupantes. De acordo com os dados da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós crescemos 1,7%. 1,7%. Nós estamos na taxa de crescimento vegetativo. Em outras palavras, está nascendo gente e morrendo gente, e nós estamos ficando ali, nesse patamar, entre os que nascem e morrem. A maior parte do crescimento das igrejas não tem sido por conversões, tem sido por adesões. É gente que vem de transferência, é gente que sai de uma igreja, vai para outra. Isso é só mudar peixe de aquário, isso não muda nada. 1,7% não é suficiente para manter uma denominação. Não é. Historicamente, nenhuma taxa abaixo de 1,9% foi capaz de sustentar uma cultura, quem dirá uma denominação. Isso é história, dado estatístico. E historicamente, muitas igrejas de grandes avivamentos fecharam as portas, porque deixaram de pregar, porque pararam de cumprir o seu propósito. Sabe o que Deus fez? Levantou outros, abriu outras igrejas, outras denominações, que cumpriram o propósito. E se pararem de cumprir, não se preocupe, Deus é soberano, Ele levanta outros que vão cumprir o propósito. Mas eu não quero isso, eu tenho filhos, eu amo a nossa igreja, eu amo a nossa teologia, nós temos uma teologia muito boa. Temos os nossos problemas? Temos. Cometemos os nossos erros? Cometemos, Eu já brinquei uma vez, e hoje vou fazer isso até meio arriscado, porque está gravado, Toda boa igreja tem a sua boa heresia. Nós temos a nossa.
Eu não conto qual é nem amarrado, mas que nós temos, né? Porque nós não somos perfeitos, entenda, nós não somos perfeitos, e nenhuma igreja é. Mas nós precisamos cumprir a nossa missão, né? Precisamos sermos firmes no cumprimento desta missão, ter coragem para nos render, para nos quebrantarmos. Olha para o nosso estado, o Acre, 22 municípios, nós não estamos presentes em todos. O maior número de etnias indígenas do Brasil está no Acre. Eu estive conversando com o pessoal da missão Novas Tribos. Nós não temos presbiteriano entre os indígenas. Tem trabalho evangélico lá, tem crentes lá pregando o evangelho, mas não tem presbiteriano. Tem aqui em Rondônia, entre os indígenas. Nós temos indígenas na nossa igreja, Colima. Nós temos missionários que fizeram parte da tradução da Bíblia para Colima. Eu tenho uma Bíblia em Colima, fruto do trabalho de um membro dessa igreja, mas nós não temos gente lá. Quero concluir com um resumo. Meus queridos, Deus nos escolheu para uma missão. E o Senhor vai realizar essa missão através de nós. O propósito de Deus é eterno. Por isso, reacenda a chama do seu chamado. Olhe para a sua história, olhe para a história desta igreja. Olhe para o autor e consumador da fé. Tenha coragem para se render. Assuma um compromisso com Deus. Seja firme. Seja fiel no cumprimento desta missão. E aqui, realmente eu encerro. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. E eu quero que nós possamos ler juntos o versículo 14. Só que ao invés de você ler, guarda o bom depósito, você vai dizer, guardarei. Vamos juntos? Guardarei o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Deus te escolheu para uma missão, renda-se ao seu chamado. Ele vai realizar essa missão através da sua vida. Tenha coragem para se render. O propósito de Deus é eterno. Seja firme, seja fiel no cumprimento da missão. E que Ele nos dê graça, em nome de Jesus. Amém. Senhor,